pessoal, mais um almoço com TF no ar, um café da tarde com TF especial, né? Estou aqui já no Hotel Baby Norte, daqui a pouco estarei já lá no Newton Santos pra gente começar a super transmissão lá do Arena Alvinegra VBet, o nosso outro canal aqui no YouTube, da partida entre Botafogo e Voltaço, o primeiro jogo da equipe principal comandada pelo técnico Martim Anselmi. E o Martim Anselmi já terá alguns desfalques para essa partida, né? O Tuco Correia e também o Cris Ramos, eles não foram relacionados para esse jogo devido a pequenas lesões, né? O Cris Ramos, pelo que eu pude apurar, ele teve um choque no treino, isso acabou causando um trauma, né? Então por isso ele ficou fora do jogo de hoje. E o Tuco teve algo mais ali na fase muscular. Também, pelo que eu pude apurar, as duas lesões não foram graves, foram lesões leves. Então vamos ver o que seria esse leve, né? Se já no próximo sábado poderão jogar contra o Bangu ou serão preservados pensando na estreia do Campeonato Brasileiro. Então, aquela dúvida de qual pode ser a escalação, uma hora antes do jogo, dentro do nosso Arena Alvinegra VBet, nós já saberemos qual deve ser o time do Botafogo para enfrentar a equipe do Voltaço. Dúvidas, né? Você colocava o Tuco podendo ser um dos 3 atacantes, não vai poder jogar. Então a gente tem que ver se Savarino vai começar a partida, se você pode ter o Arthur jogando com o Montoro, Jordan Barreira, Santi, não sei, né, o que o técnico do Botafogo vai fazer, Martim Anselmi. A gente não tem noção ainda, né, de como ele enxerga as peças nesse tabuleiro alvinegro. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe, mande esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a nossa estrela solitária General Severiano. Aqui está o QR Code da Aposente Fácil. Caso você queira o seu benefício previdenciário, caso você esteja atrás da sua aposentadoria, a Aposente Fácil pode ser a melhor solução para você. Eu não tenho noção de como que a Aposente Fácil faz essa busca pelo cálculo previdenciário, mas a equipe do Luciano sabe. Sempre gosto de falar isso porque eu referendo o serviço da Aposente Fácil, que minha mãe se aposentou por eles. Então minha mãe teve um atendimento Prime, não foi na primeira tentativa que ela conseguiu, minha mãe demorou, se eu não me engano, 2 anos para conseguir a aposentadoria, mas teve todo o auxílio da equipe do Luciano e quando ela conseguiu a aposentadoria, tudo resolvido da melhor maneira possível. De repente, se você já for aposentado, a Aposente Fácil também pode te ajudar. Como? Só entrando em contato com a equipe do Luciano. Link aqui embaixo na nossa descrição, QR Code está aqui na tela, tirem todas as suas dúvidas com a equipe da Aposente Fácil. Amigos, vamos falar de outras coisas aqui. Hoje a jornalista Raíssa Simplício, né, que é setorista do Flamengo, ela trouxe que a equipe da Gávea está acompanhando de perto todas as situações do Danilo, jogador do Botafogo, e pode fazer uma proposta para o nosso volante. Todo mundo está olhando o Danilo, que é um jogador interessantíssimo, né? Mas é aquilo, cara. Para o Flamengo pensar em contratar algum jogador do Botafogo numa negociação, cara, não tem como você negociar por um valor baixo. Todo mundo sabe que o Botafogo está com os pires nas mãos. Todo mundo sabe que o Botafogo está passando por situações financeiras. E todos os jogadores você vai querer negociá-los ali abaixo, né? Ali, embaixo, né? Por valores bem mais baixos do que eles poderiam ser negociados. E o Danilo é um desses jogadores, né? Que com certeza o mercado deve achar que vai poder, mercado, né, brasileiro, Flamengo, quiser negociar com valores baixos. E com certeza, você tendo o Danilo, um jogador que é nível de seleção brasileira, um jogador que é muito bom de bola, todo mundo fica de olho. E claro, a situação do Botafogo é algo que todo mundo também fica de olho. Mas se o Flamengo fizer uma proposta, cara, tem que fazer igual o Cruzeiro fez em relação ao Caio Jorge. Não aceita. Joga lá em cima, quer levar meu jogador? Beleza, 40 milhões de dólares. Pronto, se pagar, beleza, resolve todas as questões financeiras do Botafogo da temporada. Se é para negociar com o Flamengo, que seja para furar os olhos deles. Não dá para você abrir uma negociação com a equipe da Gávea, falando se eles quiserem realmente o Danilo, se eles fizerem uma proposta para o Danilo, com valores baixíssimos, com coisas mais módicas. Não. Para negociar com o Flamengo tem que ser coisas assim, beleza, querem, beleza, então valores assim, bizarros. Flamengo estão 40 milhões de euros. Ah, não vale isso. É o meu valor. Qual o valor da multa do Danilo? 50, 60? Então 40 milhões. Para abrir conversa. Beleza, negocia assim. Essa seria minha maneira de trabalhar, mas essa seria a minha maneira. Mas eu tenho certeza que talvez o Botafogo não seja. A gente não sabe como que realmente o cofre do clube está, né? A gente sabe desses problemas todos e os times estão de olho nisso. Mas, pela própria Raíssa, ainda parece que não houve uma proposta, mas o Danilo está no radar da equipe da Gávea. Mas falem aqui o que vocês acham, se a minha ideia é muito louca, né, de você
pensar em colocar um valor substancial para o Danilo, ou vocês também fariam a mesma coisa que eu falei com vocês. Galera, a última informação é importante também, porque é o futuro do nosso clube. O Textor, ele teve negado o seu recurso contra a Iconic Sports. A informação, o julgamento, aconteceu hoje durante toda a manhã, lá na Inglaterra, na Corte de Apelação Inglesa. Muitos botafoguenses viram esse julgamento, mesmo a galera não entendendo nada de juridiquês, você teve a galera acompanhando, e o pedido para o Textor acabou não acontecendo. E o que aconteceu em relação a isso? Agora o caso vai para a Corte Comercial da Inglaterra e não temos uma data para esse novo julgamento. Segundo o portal GE, que conversou com a defesa do John Textor, a defesa do empresário norte-americano está otimista, apesar da situação desfavorável. Então, um porta-voz da defesa do Textor falou o seguinte em relação ao caso, Hoje, no recurso do senhor John Textor, a Corte de Apelação determinou que a Alta Corte de Londres cometeu um erro em sua decisão anterior sobre os assuntos preliminares e devolveu o caso para que seja reconsiderado. Esse é um passo adiante significativo, visto que uma decisão favorável na remessa, que é um termo jurídico que tem lá na Inglaterra, levaria o caso ao fim, inteiramente em nosso favor. Se a remessa não descartar o assunto, vamos levá-lo a julgamento com confiança. De qualquer forma, esperamos um planejamento pelo sucesso do caso, dessa situação. A Iconic, ela cobra 97 milhões de dólares do Textor na justiça, que seriam para a recompra de 15,7% das ações da Eagle Football. É mais uma derrota do John Textor. Sendo bem sincero com vocês, a gente não sabe como isso impacta no Botafogo, em relação ao nosso clube. A gente não sabe como que essa derrota ela pode ser mais complicada pra gente. Seria maravilhoso se o Botafogo fosse recomprado e saísse da Eagle, deixa os problemas do Textor lá com a Eagle, então não teria interferência nenhuma. Essa seria a melhor solução, na minha opinião, de alguém recomprar o Botafogo e tirar o Botafogo da Eagle. Então, se você tem interferência da Iconic ou qualquer outra coisa, isso não interferiria no dia do Botafogo. O Botafogo estaria fora dessa Eagle do John Textor. Então, meus amigos, mais uma derrota do John Textor, mas o grande X da questão, a gente não sabe quanto isso impacta no Botafogo. Não sabemos. Estamos jogados às traças, literalmente. O Textor, ele não se comunica, não veio ontem na apresentação do Martin Anselmo, e agora a gente tem que esperar para ver se isso vai ter um impacto negativo ou vai continuar tudo como está. Mais um dia de Transferban, seguimos com o Transferban, mas hoje é dia de falar de futebol. E tomara que dentro de campo, os comandados pelo Martin Anselmo, eles consigam um grande resultado no estádio Newton Santos. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus. Volto, se Deus quiser, ali às 9 da noite com o nosso vídeo, com a nossa live pós-jogo lá do estádio Newton Santos. A live já está programada aqui no canal do TF. E a partir das 15h45 teremos a nossa super jornada lá no Arena Alvinegra Vebet. Valeu, fui, fogo neles, estamos juntos sempre.